pessoal, somos o grupo 4 de Biosistema e hoje falaremos um pouco sobre o sistema urinário, regulação geral do equilíbrio hídrico e micção. O que é sistema urinário? Sistema urinário, também chamado de aparelho urinário, é o sistema do corpo humano responsável por retirar do nosso organismo as substâncias tóxicas e que estão em excesso. Ao garantir que essas substâncias sejam eliminadas, ele promove o que chamamos de homeostase, o equilíbrio do nosso meio interno do nosso corpo. O sistema urinário contribui para a manutenção de homeostase do corpo, produzindo a urina por meio da qual são eliminados água, eletrolitos, pequenas moléculas, por exemplo, hormônios, ureia, antibióticos e diversos resíduos de metabolismo. Essas funções se realizam nos túbulos uríferos por meio de um processo complexo que envolve filtração, absorção ativa, absorção passiva e secreção. Regulação geral do equilíbrio hídrico. O equilíbrio hídrico está relacionado intimamente com o equilíbrio eletrolítico. O organismo procura sempre manter constante a relação entre o volume total dos líquidos corporais e as concentrações de soluto. Se houver necessidade de reter água no interior do corpo, a urina fica mais concentrada. Havendo excesso de água no corpo, a urina fica menos concentrada. Este balanço é realizado com a maior ou menor reabsorção de água nos túbulos renais. O principal regulador do equilíbrio hídrico no organismo é o hormônio antidiurético, que é liberado pela hipófise e promove a retenção de líquido, concentrando a urina. O cérebro que comanda a nossa vontade de beber é informado se a quantidade de líquido no plasma está baixa. Os quimiorreceptores detectam se o sangue está muito concentrado e informam ao hipotálamo que a hipófise tem que ser ativada. Isso é feito através dos neurônios supraópticos, que fazem com que a hipófise libere hormônio antidiurético. Este atua na última parte do néfron, aumentando a absorção de água e concentrando a urina. Em fisiologia, o equilíbrio hídrico é o equilíbrio entre a água que é ingerida e a que é perdida na respiração, transpiração, urina e fezes. É controlado pelo hipotálamo através da ativação do mecanismo de sede. Entrada: alimentação, líquido, soro, medicamentos, água endógenas, produzida pelo próprio organismo. Saída: urina, fezes, perdas insensíveis, sudorose, respiração. Mais da metade da porcentagem do peso corporal de um ser humano é formado por água. Além disso, células com muita água incham e as com pouca hidratação podem encolher. Por isso, manter o equilíbrio hídrico é um exemplo de homeostase. Ainda os rins são órgãos importantes para manter a quantidade adequada de água e minerais do organismo. Um dos motivos é que eles são responsáveis por excretar ureia e regular as concentrações de água. Somado a isso, os rins estão associados ao hormônio ADH, o qual ajuda a manter a hidratação do organismo. Balanço hídrico. O balanço hídrico representa o equilíbrio entre a ingestão e a perda de líquidos. Este equilíbrio é fundamental para não colocar a saúde em risco. O nosso organismo dispõe de diversos mecanismos de regulação de água temporal, que funcionam em paralelo para regular a entrada e a saída de água. O balanço hídrico em condições normais poderá receber líquidos por via oral, alimentos, água endógena e exógena, e ter perdas pela diurese, evacuações e pela parte sensível, pulmões e pele. Todo medicamento administrado, tanto por via oral como endovenoso, são incluídos como ganhos, balanço positivo, e o débito de sondagem vesical, drenos, vômitos e evacuações líquidas, como perdas, balanço negativo. Há também casos quando ocorre balanço igualado. É de extrema importância o técnico de enfermagem realizar as anotações rígidas do balanço. Através dela, indicará a boa ou péssima evolução clínica no paciente.
poderá indicar através do balanço, juntamente com os exames laboratoriais, o início de outras patologias. O nosso organismo dispõe de diversos mecanismos de regulação da água corporal, que funcionam em paralelo para regular a entrada e a saída de água. No entanto, apenas nós apercebemos de forma inequívoca de um desses mecanismos, que é a sensação de sede. É importante ter presente que não devemos esperar pela sede para ingerir líquidos. Nessa altura já podemos estar a sofrer os efeitos da desidratação, porque apesar de a sensação de alívio da sede ser quase imediata, ao ingerirmos líquidos, a absorção e a distribuição da água pelo organismo demora de cerca de 30 a 60 minutos a partir do momento da ingestão. Micção. A micção será resultado dos reflexos que envolvem a medula espinhal sacral, o tronco cerebral, o córtex cerebral e o cerebelo. A micção é a eliminação da urina da bexiga urinária. Ocorre por meio de uma combinação de contrações musculares involuntárias e voluntárias. Quando o volume da urina atinge de 200 a 400 ml, os receptores de estiramento da parede vesical transmitem os impulsos nervosos para a parte inferior da medula espinhal, que desencadeia o desejo consciente de expelir a urina e o reflexo inconsciente denominado reflexo da micção. O enchimento da bexiga urinária provoca uma sensação de plenitude que inicia o desejo consciente de urinar antes de o reflexo miccional efetivamente ocorrer. Por meio do controle aprendido sobre o músculo esfíncter externo da uretra e determinados músculos do assoalho pélvico, o córtex cerebral pode iniciar a micção ou retardar o seu aparecimento por um período de tempo limitado. O que é micção frequente ou urgente? A micção frequente significa urinar mais do que o usual. Já a micção urgente é a vontade súbita que você sente de urinar, geralmente associada a um desconforto na bexiga. A necessidade frequente de urinar durante a noite é chamada de noctória. O normal é que as pessoas consigam ficar em média de 6 a 8 horas sem precisar ir ao banheiro. No entanto, esse período tende a diminuir conforme a pessoa vai ficando mais velha. Noctória é um problema bastante comum entre idosos, por exemplo, mas pode acometer pessoas de todas as idades. O que pode causar a micção frequente e urgente? Juntas, a micção frequente e urgente são sinais de uma infecção do trato urinário, que podem ser simples ou mais complexas de tratar. As causas mais comuns são diabetes, gravidez e disfunções na próstata. No entanto, outras causas podem estar envolvidas, como ansiedade, próstata dilatada, cistite intersticial, o uso de medicamentos como diuréticos, síndrome da bexiga imperativa, prostatite, que é uma infecção da glândula prostática, AVC e outras doenças do cérebro ou do sistema nervoso, o tumor na pelvis, incontinência urinária, vaginite, infecção urinária, câncer da bexiga, disfunção da bexiga, radioterapia na pelvis utilizada no tratamento de alguns tipos de câncer e a ingestão de muitos líquidos antes de dormir, especialmente cafeína ou álcool, podem causar micção frequente durante a noite. Agora, uma curiosidade. O álcool inibe a produção de HAD e, portanto, facilita a formação de grandes volumes de urina. A ingestão de grandes quantidades de líquido também favorece a formação de grandes quantidades de urina. Portanto, quando se toma cerveja, que é ingerida em grandes volumes e contém álcool, há uma grande necessidade de urinar. E aqui consiste o trabalho realizado pelos acadêmicos Amanda Santos Ferreira, Daniel Santana Macedo, Elaine Leal Silva, Felipe Ramon Viana Silva Cardoso, Guilherme Carvalho Leal Matos, José Gonçalves de Moura Neto, Kaique de Souza, Leonardo Santos Andrade, Luiz Gustavo de Souza Brito, Mabel Souza de Jesus, Maria Clara Santos Oliveira, Matheus Araújo Moura e Yali Marques.
ministrado pelos docentes Alan Bruno, Alan Rezende, Eduardo e Wellington. Obrigado pela atenção de todos.